Você já tentou orar e sentiu que suas palavras não passavam do teto? Já ajoelhou, falou, chorou, mas parecia que o céu estava em silêncio? Isso é mais comum do que você imagina. Eu mesmo já vivi momentos assim, em que minhas orações pareciam vazias, sem resposta, e a sensação era de abandono. Mas existe um segredo: Deus ouve, Deus responde, e Ele deseja falar contigo em oração. A questão é, você realmente sabe como conversar com Ele? Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse mistério, entender como a Bíblia nos ensina a orar de forma viva e poderosa, e descobrir o que pode estar bloqueando a sua comunhão com o Criador. Não desligue este vídeo, porque o que você vai ouvir pode transformar sua vida espiritual antes que seja tarde demais. Antes de seguirmos, preciso pedir algo muito importante a você. Se este tema já está mexendo com o seu coração, pare por um instante e deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar esta mensagem para milhares de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E mais, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho. Nossa meta é alcançar mais vidas para Cristo, e você pode ser parte disso. Juntos, podemos proclamar a palavra com poder e levar salvação a muitos que ainda estão em trevas. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários com fé e ousadia: Senhor, eu quero aprender a orar e a ouvir tua voz todos os dias. Declare isso publicamente. Não tenha medo. Esse simples ato pode ser a semente de uma grande transformação. Que os comentários sejam como altares de oração, testemunho e fé viva. A oração não é apenas falar, é conversar. É relacionamento. E relacionamento verdadeiro envolve sinceridade. Muitos se ajoelham diante de Deus repetindo palavras vazias, quase como quem cumpre um ritual. Mas Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 6 verso 7, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O Pai não está interessado na quantidade, mas na verdade que sai do seu coração. Imagine um filho que só procura o pai para pedir dinheiro, sem nunca agradecer, sem nunca compartilhar a vida. Assim são muitos cristãos hoje, querem bênçãos, mas não querem comunhão. E Deus não é um banco de favores, Ele é um pai amoroso que deseja intimidade com os seus filhos. Quando comecei a entender isso, minha vida de oração mudou. Parei de usar frases decoradas e comecei a falar com Deus como quem fala com um amigo fiel. Comecei a abrir meu coração, contar minhas dores, minhas falhas, minhas alegrias. E foi ali que percebi, Ele realmente ouvia. E aqui está o ponto, você também precisa fazer isso. Quando orar, fale com Deus como quem fala com o melhor amigo. Não esconda nada. Ele já conhece seus pensamentos mais profundos, mas espera que você confesse com a boca. O salmista entendeu isso quando declarou em Salmo 62 verso 8, Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração é mais do que pedir. É chorar, agradecer, louvar, até mesmo questionar. Você pode dizer a ele o que não entende. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que ousaram se abrir diante do Senhor. Ana, a mãe de Samuel, derramou sua alma diante do altar, a ponto de ser confundida com uma mulher embriagada. 1 Samuel 1 verso 15. Mas foi ali que Deus ouviu e respondeu. Agora reflita, quantas vezes suas orações têm sido apenas pedidos, listas intermináveis de coisas que você quer? Será que não está na hora de mudar a postura e começar a buscar comunhão verdadeira? Jesus disse em João 15 verso 7, Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Note que o segredo não está em pedir qualquer coisa, mas em permanecer em Cristo. Se a palavra habita em você, sua oração se alinha à vontade de Deus, e então os céus se abrem. A partir de hoje, quando você dobrar seus joelhos, faça isso com um novo entendimento. Não é sobre fórmulas, mas sobre intimidade. Não é sobre impressionar, mas sobre se derramar. A oração que alcança o coração de Deus é a que nasce do fundo do coração, com sinceridade e fé. Muitos se perguntam, se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso orar? A resposta é simples, mas profunda. Oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. Quando você ora, não está apenas apresentando pedidos, está se moldando ao caráter de Cristo, sendo transformado por dentro.
Jesus mesmo, sendo o Filho de Deus, buscava o Pai constantemente em oração. Em Lucas 5 verso 16 está escrito: porém ele retirava-se para os desertos, e ali orava. Pense nisso, o próprio Filho, que tinha toda a autoridade, parava tudo para se conectar com o Pai. Se Jesus dependia da oração, quanto mais eu e você. Agora quero que você se coloque nessa cena. Imagine-se à noite, num lugar silencioso, dobrando seus joelhos. Você não vê ninguém, mas pela fé sabe que o Rei do Universo está ouvindo cada palavra. É nesse momento que você fala, mas também aprende a ouvir. Porque oração não é monólogo, é diálogo. Quantas vezes você fala, e não dá espaço para o Espírito Santo responder? É aí que muitos erram. Oram rápido, correm para suas tarefas e não param para escutar. Mas Jesus disse em João 10 verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus exige silêncio, exige sensibilidade. Às vezes ele fala através da palavra, outras vezes no coração, em um sussurro de paz. Você já sentiu aquela convicção forte dentro de si, como se algo dissesse, não faça isso ou vá por este caminho? Muitas vezes é o Espírito Santo respondendo à sua oração. Mas para ouvir, é preciso parar, aquietar-se, desligar o barulho do mundo. E aqui vem uma verdade dura: o pecado pode bloquear a sua oração. Isaías 59 verso 2 alerta: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não adianta orar com palavras bonitas se o coração está preso àquilo que desagrada a Deus. Por isso, uma das chaves mais poderosas da oração é a confissão. Quando você confessa, você limpa o caminho. Lembre-se também que oração não é só pedir livramento das lutas. É no meio das batalhas que você se fortalece em oração. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, mas oravam e cantavam louvores a Deus, e de repente as cadeias se abriram. Atos capítulo 16 verso 25-26. A oração deles não só os libertou, mas trouxe impacto sobre todos os que estavam ouvindo. Isso mostra que sua oração pode tocar outras vidas. Quando você ora pela sua família, pela sua nação, por pessoas que nunca conhecerá, o céu se move. Tiago 5 verso 16 declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então pergunto, sua oração tem sido feita com fé, pureza e entrega? Ou ainda tem sido uma rotina vazia, rápida, sem paixão? Hoje Deus está chamando você para transformar o secreto em um lugar de poder. Esse é o chamado. Não apenas ore, aprenda a conversar com Deus, a ouvir sua voz, a se alinhar com a sua vontade. Agora que você entendeu que a oração é intimidade e transformação, precisamos falar sobre a urgência desse assunto. Muitos vivem como se sempre houvesse amanhã para buscar a Deus. Mas e se o amanhã não vier? Quantas pessoas deixaram para se arrepender depois e foram surpreendidas pela morte? O tempo de aprender a conversar com Deus é hoje. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. 5 eram prudentes, tinham azeite em suas lâmpadas. 5 eram loucas, despreparadas. Quando o noivo chegou, as despreparadas ficaram de fora. Assim também acontece com aqueles que negligenciam a oração. Sem oração, sua lâmpada apaga, sua fé esfria, e quando a trombeta soar, pode ser tarde demais. Entenda, oração não é um acessório, é uma arma de sobrevivência espiritual. Efésios 6 verso 18 nos ordena: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso significa vigiar, clamar, interceder não só por si mesmo, mas por todos. Pense comigo, se você tivesse a chance de falar diretamente com o presidente de uma nação, você deixaria passar? E ainda assim, diariamente, temos acesso ao Rei dos Reis, e muitos ignoram. Quantos minutos você dedica a orar, comparado ao tempo gasto em redes sociais, televisão ou conversas vazias? Mas aqui está a esperança. Deus está pronto para ouvir você agora mesmo. Jeremias 33 verso 3 traz uma promessa viva: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Quando você conversa com Deus de verdade, Ele revela segredos, abre portas, mostra caminhos que os olhos humanos não podem ver.
A oração abre o céu. A oração quebra correntes. A oração traz libertação. Mas ela exige coração quebrantado. A Bíblia diz em Salmo 51 verso 17, o sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Por isso, não importa onde você esteja ouvindo esta mensagem. No quarto, no trabalho, no carro, até mesmo em lágrimas. Deus está ouvindo. Mas o chamado é claro, não adie mais. Comece hoje a conversar com Ele como um filho que ama o Pai, e como um servo que reconhece a voz do seu Senhor. E lembre-se, não é só sobre pedir milagres. É sobre estar pronto para a volta de Cristo. A oração te mantém desperto, vigilante, com azeite suficiente até a chegada do noivo. Não permita que o inimigo roube sua vida espiritual pelo simples descuido de não orar. A oração é a linha direta que conecta o céu e a terra. E é exatamente por isso que Satanás faz de tudo para te impedir de orar. Ele sabe que um cristão de joelhos é mais perigoso que um exército inteiro em pé. O inimigo não teme seu talento, sua inteligência, sua força, mas treme diante da sua oração. Pedro foi advertido por Jesus em Lucas 22 verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja bem, até mesmo Pedro, um discípulo íntimo, precisava de intercessão. Se Jesus não tivesse orado por ele, Pedro teria sucumbido. Isso mostra o quanto a oração é escudo contra os ataques do maligno. Agora reflita, quantas vezes você acorda disposto a orar, mas surge uma distração? O telefone toca, as notificações piscam, o sono aperta. Isso não é coincidência, é estratégia espiritual. O inimigo sabe que, se você se calar, perde força. Mas se você persevera, mesmo cansado, mesmo em lágrimas, você vence. Por isso, nunca subestime uma oração simples. Talvez você pense, mas minhas palavras são fracas. O poder não está na beleza da frase, mas na fé que a sustenta. Tiago 5 verso 17 nos lembra de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias não era um super-herói. Era humano, como eu e você. Mas sua oração movia os céus. Assim também deve ser a sua vida. Cada vez que você ora, algo se move no invisível. Demônios são expulsos, cadeias se quebram, anjos recebem ordens. Sua oração pode mudar a atmosfera da sua casa, da sua cidade e até da sua nação. Mas aqui está o alerta: quem não ora se torna presa fácil. Jesus disse em Mateus 26 verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando você não ora, a carne domina, o pecado cresce, e a queda se aproxima. É por isso que este vídeo não é apenas uma mensagem bonita. É um aviso. Estamos vivendo os últimos dias. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, fomes, sinais no céu e na terra. O relógio de Deus está correndo, e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Quando a trombeta soar, será tarde demais para aprender a orar. Então pergunto com toda seriedade: você está preparado? Sua vida de oração está acesa como fogo diante do altar, ou está apagada como cinzas frias? Essa resposta vai definir o seu destino eterno. O chamado é urgente. Dobre os joelhos, abra sua boca e converse com o Senhor. Ore sem cessar. Persevere até o fim. Só assim você estará firme quando Cristo voltar. A oração verdadeira é a respiração da alma. Sem ela, o espírito sufoca. Muitos ainda não perceberam que negligenciar a oração é abrir a porta para o inimigo. A Bíblia nos alerta em 1 de Pedro 5 verso 8, sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você percebe a gravidade disso? O diabo não descansa. Ele ronda dia e noite. E o que mantém você de pé é a vigilância em oração. Mas aqui está a boa notícia: aquele que ora nunca está sozinho. Daniel, mesmo lançado na cova dos leões, foi guardado porque vivia em constante oração. Daniel 6 verso 10 nos mostra que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém, sem medo de decretos humanos.
Resultado: Deus fechou a boca dos leões e o livrou da morte. Isso prova que o homem que ora é intocável até que os propósitos de Deus se cumpram. E não pense que sua oração é pequena demais. Muitas vezes você não vê, mas no mundo espiritual há uma guerra sendo travada. Em Daniel 10 verso 12 e 13, o anjo disse: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Viu? A resposta já estava a caminho, mas havia resistência. O que teria acontecido se Daniel tivesse desistido de orar? Esse é o segredo: não desista. Continue clamando. Continue buscando. Mesmo que pareça silêncio, Deus está trabalhando. Às vezes Ele prova sua fé, às vezes Ele te molda no tempo de espera. Mas a resposta sempre virá. E saiba, oração não é apenas individual, é também coletiva. Quando a igreja se levanta em oração, o céu se abre com poder. Em Atos 12, Pedro estava preso e condenado à morte, mas a igreja fazia oração contínua a Deus por ele. E um anjo foi enviado para libertá-lo. Isso significa que quando o povo ora unido, cadeias espirituais e físicas se rompem. Agora eu digo a você, a hora de orar não é amanhã, é agora. Não espere a crise chegar, não espere a dor apertar, não espere perder para buscar. Ore em tempo de bonança e em tempo de luta. Ore em público, ore em secreto, ore sem cessar. Porque, no fim, a oração não é apenas um hábito. É a prova de que você está vivo espiritualmente. Um cristão sem oração é um cristão morto em pé. Mas um cristão que ora é uma tocha acesa no meio das trevas. E quando Cristo voltar, Ele não buscará os mais inteligentes, nem os mais influentes. Ele buscará os que permanecem fiéis. E a oração é a marca da fidelidade. Chegamos ao ponto mais sério desta mensagem. A oração não é apenas comunhão, não é apenas vitória sobre batalhas, ela é preparação para a eternidade. Jesus disse em Lucas 21 verso 36, Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso significa que a oração é chave para estarmos de pé no grande dia da volta de Cristo. Sem oração, muitos serão pegos de surpresa, como aconteceu nos dias de Noé. Pense nos discípulos no Getsêmani. Jesus pediu, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas eles dormiram. Resultado, foram surpreendidos, e Pedro, que prometeu nunca negar o Mestre, acabou negando 3 vezes. Se até os discípulos falharam pela falta de oração, o que será de nós, se negligenciarmos? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Sem oração, você não suportará os dias que estão vindo. A perseguição se intensifica, o mundo está mergulhado no pecado, e as profecias se cumprem diante dos nossos olhos. Guerras, crises, sinais no céu e na terra. Tudo aponta para a volta de Cristo. E apenas aqueles que vivem em oração permanecerão firmes. Apocalipse 8 verso 4 nos dá uma imagem poderosa. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Você entende isso? Cada oração sua sobe como incenso diante do trono. Não se perde, não se dissolve no ar. Está diante do Senhor como testemunho da sua fé. Mas cuidado, não adianta orar da boca para fora. Deus não ouve orações mecânicas, feitas sem quebrantamento. Ele busca um povo que ore em espírito e em verdade. Jesus declarou em João 4 verso 23, Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse é o chamado urgente. Torne-se um adorador verdadeiro, alguém que vive em oração constante, não apenas quando precisa, mas em todo o tempo. Não espere o mundo desmoronar para começar. Não espere a enfermidade bater, a crise explodir ou a dor te esmagar. Ore agora, converse com Deus agora, porque a qualquer instante a trombeta pode soar. A pergunta final é, se Cristo voltasse hoje, Ele encontraria você em oração, vigilante, ou distraído, com a lâmpada apagada? A decisão está diante de você. A vida de oração é a diferença entre estar pronto ou ser deixado para trás. Não brinque com sua alma. Se esta mensagem queimou no seu coração,
Curta este vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Isso não é só um gesto simples, é uma forma de espalhar esta palavra a milhares de vidas que precisam despertar antes que seja tarde. E se este vídeo falou profundamente com você, escreva nos comentários: Senhor, desperta minha vida de oração e prepara-me para a tua volta. Declare com fé. Faça dos comentários um altar público de compromisso com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser o chamado que salvará a alma dessa pessoa. E não vá embora sem assistir ao próximo vídeo do canal. A palavra de Deus precisa ser alimento constante para sua fé. Lembre-se, Jesus está voltando, e a única maneira de estar pronto é viver em oração. O tempo é curto. A hora é agora.